Boa noite. 7 de janeiro de 2015. Terroristas atacam o jornal francês Charlie Hebdo e deixam mais de 12 pessoas mortas. 13 de novembro de 2015. Atentados simultâneos fazem 110 mortos na França. 14 de julho de 2016. Um caminhão atropela diversas pessoas que estavam assistindo à queima de fogos em comemoração à queda da Bastilha em Nice, na França. 84 vítimas fatais. A qualquer momento, novos tiros, novas explosões ou estrangulamentos em qualquer lugar do planeta, mas principalmente em potências econômicas como os Estados Unidos, Alemanha e França. A causa é sempre obscura, mas envolve interesses econômicos, políticos e religiosos. O novo terrorismo também traz a marca do Estado Islâmico, um grupo que se alastra pelo Oriente e faz seguidores em vários países, inclusive no Brasil. O Opinião Pernambuco de hoje traz para a mesa o tema Novo Terrorismo, com o objetivo de dissecar suas causas e consequências. São convidados Elton Gomes, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas; Arthur Leandro, cientista político; Caesa Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lembrando que você pode participar do programa acessando o nosso WhatsApp. O número é 984530982. Repetindo, 984530982. Bem, sejam bem-vindos e vamos começar entendendo um pouco essa definição do que seria, na verdade, o que é, na verdade, o terrorismo e o que seria esse conceito de novo terrorismo. Elton. Boa noite, Valdir. Boa noite aos colegas debatedores, professor César, professor Arthur Leandro. O terrorismo é uma forma de combate não convencional. Dos seus aspectos mais fundamentais, o terrorismo é um recurso estratégico da guerra irregular. Ao longo da sucessão histórica, ele tem sido aplicado por vários atores que não têm condições de impor a sua agenda política por meios de guerra convencional ou por competição política ordinária e se lançam ao assassinato político, a atentados contra civis e autoridades, buscam estabelecer meios para poder desestabilizar seus adversários e dar vazão, conseguir implementar um programa político por via do combate não convencional. O termo neoterrorismo tem sido empregado na contemporaneidade para fazer referência, sobretudo, ao chamado neoterrorismo islâmico, que, muito embora não seja um produto exclusivo do mundo árabe, do mundo muçulmano, existem extremistas de diversas outras matizes, inclusive cristãos, inclusive judeus, mas é visto por boa parte da literatura acadêmica especializada como um subproduto da Revolução Islâmica de 1979 e que, mais recentemente, tem em organizações que são, por assim dizer, transnacionais terroristas, como a Al-Qaeda e, mais recentemente ainda, o Estado Islâmico, suas principais manifestações. Essa é a única interpretação possível ou você acrescentaria mais alguma coisa, Caesa Sobreira? Eu interpreto o terrorismo, o que se chama de terrorismo, também eu gosto de matizar, porque essa definição que o Elton ofereceu é uma definição muito exata, mas se inscreve no âmbito das ciências políticas, né? Eu entendo o terrorismo como um recurso natural de homens e animais. Vamos discutir nesse programa a dimensão ética da utilização do terrorismo, mas previamente nós estabelecemos como observadores dos homens e dos animais que todos os seres procuram forma de infundir terror na sua presa, no seu adversário. Então, os animais fazem isso, se agigantam juba, se arrepiam, aumentam o tamanho e confere uma vantagem porque paralisa em algum momento, impede a reação ou da caça ou do inimigo. Transposta para o Estado, toda ação do Estado é uma ação terrorista. Eu insisto muito, e há muitos anos aqui nesse programa, que a ação militar dos Estados Unidos sobre Hiroshima e sobre Nagasaki foram dois atos de terrorismo que ficaram impunes na história da humanidade, porque tentou-se, com aquelas duas bombas, impactar a população japonesa com um terror de uma destruição total
buscando eliminar a resistência, porque se viu que conquistar o Japão seria conquistado, mas com perdas elevadas. Então, trazendo para a contemporaneidade. E com isso eu quero encerrar minha intervenção, porque gostaria de ouvir também a opinião do Arthur. O neoterrorismo, o terrorismo de Estado, ou o terrorismo de para-Estado, ou o terrorismo da OLP, que se transformou numa instituição política institucional, o terrorismo do Haganah, o Exército dos Judeus, que hoje é um Estado nacional, o Estado Islâmico poderá chegar a ser um Estado nacional aceitável, desde que, evidentemente, as suas lideranças abdiquem do terrorismo, como fez a OLP na Carta de Tunis. Então, são modos, como ele falou, quando a guerra é assimétrica, as pessoas devem utilizar esses recursos. Cara, o Marighella escreveu um livro sobre guerrilha urbana, um manual de guerrilha urbana, e hoje é um herói, pelo menos da esquerda, pelo menos desse governo, que, graças a Deus, foi embora. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que pensar muito antes de discutir e apontar, e sobretudo esse negócio da islamofobia, tudo aponta os muçulmanos. Se a gente quiser apontar, a gente tem que apontar a conquista de Pernambuco pelos portugueses, tem que apontar tudo, porque todos nós somos, de certa forma, enquanto cultura, terrorista. O Estado é terrorista. Ok, daqui a pouco a gente volta ainda tocando em alguns pontos que já foram, de certa forma, levantados por você, Caesa. Arthur. Existe a possibilidade de explorar uma diversidade conceitual no esforço de compreender o fenômeno do terrorismo. Né? O que há de comum, que eu percebo que como elemento comum a essa pluralidade conceitual, é o fato de que existe uma dimensão política inerente ao ato terrorista. Né? Se o terror consiste exatamente nesse elemento que Caesa traz também, que é a capacidade ou a intenção de exercer influência, né, sobre o seu oponente, né? A gente está no momento de disputa olímpica, inclusive que tem esportes de luta, né? Parte da luta se conquista no momento em que você consegue intimidar seu oponente, aquele com quem você disputa poder. Então, essa visão, essa descrição, talvez mais operacional do terror, né, ela pode ser incorporada numa reflexão sobre o terrorismo que pense na dimensão política do ato. A ideia de que você consiga exercer influência, né, sobre aquele oponente, sobre aquele antagonista, lançando mão dos meios possíveis. Né? Então, o terrorismo ele pode ser pensado como uma estratégia política que lança a mão do terror exatamente em função da assimetria, né, da capacidade de influência ou de causar dano, né, entre os litigantes, entre os elementos, entre os polos que estão disputando aquele espaço, aquele recurso. Então, o terror ele surge como um elemento psicológico, simbólico, que tem efetivamente consequências práticas, e isso é uma das suas características, mas o seu propósito ele pode ser pensado dentro de um aspecto político. Não que não comprometa, obviamente, uma análise legal, psicológica, antropológica, semiológica do processo, mas essa dimensão política ela está na base e no desdobramento das ações terroristas. Por trás das instituições ou das entidades terroristas estaria o objetivo de alcançar o poder, o exercício do poder? Não só, eu percebo que não só sobre as entidades ou as organizações terroristas, mas eventualmente, talvez isso traga reflexão sobre o neoterrorismo, eventualmente sobre os indivíduos que se filiam a um tipo de proposta de intervenção sem fazer necessariamente parte de uma organização formal. Né? Existe a possibilidade, isso é uma característica desse momento que a gente tem, de chamado lobo solitário, né? Que ele pode, por uma circunstância qualquer, ou por uma estratégia de captura e de filiação a um determinado ideário, a uma determinada proposta, ele cometer uma ação, né, de moto próprio, que colabore com um determinado projeto político nesse sentido. Elton, o que seria o terrorismo no âmbito do Estado Islâmico? O terrorismo levado a termo por organizações como a Al-Qaeda, o Boko Haram ou o Estado Islâmico tem a característica de serem verdadeiras transnacionais terroristas. Ou seja, assim como as organizações civis e governamentais se modernizaram em face da redefinição de tempo e espaço propiciada pelo fenômeno da globalização, também os grupos terroristas que existem, entenda, não tanto os grupos terroristas, mas o ato terrorista como forma de luta não convencional existe desde a antiguidade. Você pode encontrar exemplos bíblicos de terrorismo em figuras como Sansão ou Judas Macabeu, ou mesmo na luta dos povos nativos contra a ocupação romana por via da guerrilha e do assassinato político. Mas o gestor, Sansão, poderia dar o exemplo? Por que você trouxe o nome de Sansão? Pelo seguinte, imagine que o relato bíblico diz que o Sansão
seja visto como um indivíduo particular ou como o chefe de uma guerrilha, ateou fogo nos trigais dos filisteus. Se nós pensássemos isso no contexto contemporâneo, seria visto como um ato terrorista. Então, os grupos... Pegar as colunas e derrubar... Num ato público, enfim, mas não nesse contexto. O que eu quero dizer, Valdir, é que enquanto ao longo da sucessão histórica o terrorismo tem assumido várias formas de manifestação, nuances, hoje em dia o terrorismo tem também a cara da globalização. Ou seja, nós estamos num momento no qual não existe mais o monopólio estatal da violência organizada levada a termo através das fronteiras dos estados. E como os próprios países e organizações privadas se modernizaram, terceirizaram sua logística, estabeleceram cadeias de comando não lineares, células que são capazes de operar independentemente, também as organizações terroristas se servindo grandemente da tecnologia, principalmente da tecnologia de informação, criam essas verdadeiras multinacionais, transnacionais terroristas, e esse grupo Estado Islâmico, muito embora tenha uma retórica conservadora, teocrática, islâmica radical, é o grupo mais bem-sucedido, segundo os especialistas em segurança, em usar as modernas ferramentas midiáticas para promover essas estratégias de recrutamento que Arthur Leandro fez referência. Kaisa Sobreira, o Estado Islâmico seria o terror ou isso é uma visão distorcida? O Estado Islâmico, ele utiliza o terror, mas ele utiliza o terror de uma forma apocalíptica, porque o objetivo estratégico baseado numa teologia muito complexa. Não pensemos que eles são pessoas tolas, eles são pessoas altamente, do ponto de vista teológico, refinados e parte de uma concepção segundo a qual, quanto mais violência existe no mundo, e eles são agentes dessa violência, mais rapidamente haveria uma intervenção salvacionista. Então, eles não estão querendo criar um Estado formal, como a OLP quis criar o Estado da Palestina, como os órgãos de resistência judaica queriam criar um Estado judaico. O Estado Islâmico, na sua forma atual de califado, é uma tentativa escatológica de apressar o conflito final dos últimos dias. Então, por isso que eles não fazem concessão à sensibilidade, nem ética, nem estética do Ocidente. Esse negócio de botar uma pessoa numa gaiola e afogar numa piscina com câmeras subaquáticas, ou tocar fogo em gente. Há um refinado argumento filosófico. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu não defendo nenhuma ação de violência, nem do Estado, nem do para-Estado, nem do indivíduo. Eu estou apenas analisando como o fenômeno tal. E isso realmente o Ocidente desconhece. É que existe uma teologia muito importante por trás do Estado Islâmico. E nós devemos estudar essa teologia que leva pessoas ao sacrifício, né? Você citou lá, o Sansão foi uma espécie de homem-bomba, ele planejou aquilo, ele deixou o cabelo crescer já sabendo que ia praticar um ato no qual ele sucumbiria. Muitas pessoas pensam, pessoas muito desajustadas socialmente, são capturáveis, porque estão insatisfeitos com esse mundo que realmente tem razão de estar insatisfeito, mas o Estado Islâmico é uma sofisticação teórica que o Ocidente desconhece e que deve estudar. Arthur, a gente tem o Estado Islâmico e antes a gente só ouvia falar na Al-Qaeda, né? O que se disseminava era a Al-Qaeda. O que é que acontece com a Al-Qaeda dentro desse contexto? Ela perde força com o crescimento do Estado Islâmico ou um ainda seria, de certa forma, o braço do outro? Como que se dá essa relação? Você consegue ter essa visão? Sim, a gente pode pensar, né, nessas duas organizações, né, como reflexo de estratégias, né, que fazem parte de uma forma de construção de identidades e de exercício de poder. Se você pensa a Al-Qaeda como uma reminiscência da experiência de luta contra a ocupação soviética no Afeganistão, né, o Estado Islâmico ele já acontece no momento em que o Estado, ou o espaço territorial que dá guarida à emergência do Estado Islâmico, ele está numa situação de falência, né, de incapacidade institucional. Então, se a gente pensa os dois movimentos dentro de uma linha de continuidade, né, a gente pode ver que existe uma relação direta com o tipo de experiência histórica que essas sociedades que abrigam a emergência destes movimentos estão vivendo, né. Do ponto de vista também operacional, né, a gente consegue perceber essa transição que está sendo colocada entre um modelo que tem pretensões de ocupação política de um espaço territorial e, nesse sentido,
talvez ainda haja uma reminiscência da ideia de se constituir no Estado e fazer parte da comunidade internacional, e outra que tem um tipo de proposta que desafia a lógica do Estado-nação, né? Muito provavelmente o Estado Islâmico ele não se imagina, os seus teóricos e articuladores, suas lideranças, não se percebem como um ocupante de uma cadeira das Nações Unidas, muito provavelmente. A ideia que há é de superação entre um estágio anterior da humanidade, né? Pensar daí a humanidade basicamente como dentro de uma lógica do islamismo, né? Então, o homem ele é pensado muito como um servo de Alá, um seguidor do islamismo. Então, a ideia de alteridade, o pensamento sobre o outro, ele perde um pouco de sentido, né, dentro da sua lógica e dentro da sua cosmovisão. Né? Existe esse processo que precisa ser interpretado. Ok, vamos ao nosso primeiro intervalo. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 984530982. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre novo terrorismo. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Novo Terrorismo. Participam Elton Gomes, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas; Arthur Leandro, cientista político; Caesa Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, existe o jihadismo, que parece ser uma célula dentro do Estado Islâmico. Aí você tem, por outro lado, o Boko Haram, que inclusive ultimamente ganhou força ou ganhou visibilidade na mídia por conta do sequestro que aconteceu com mais de 200 meninas, né, que estão como escravas sexuais e tal, e que ele promete a libertação caso os seus soldados sejam também libertados, fazer uma troca. Aí eu queria, que você trouxesse mais um pouco de informação para o entendimento geral, né, das pessoas, como que são essas células dentro do Estado Islâmico, como que funciona essa engrenagem? Eu não conheço, porque quem conhece é porque está lá, né? Então, mas o que percebe-se de longe é que há o que o Elton falou, há uma internacionalização e uma pulverização de células. E no caso da Al-Qaeda especificamente, o que os estudos mostraram era que eram células com grande grau de autonomia e que ficavam adormecidas e eventualmente eram despertadas na hora de cometer uma ação. E eventualmente esse despertamento vinha por um programa de televisão. Se combinava que a pessoa quando dissesse tal palavra e aquilo ali seria uma senha, ou seja, é um modo muito difícil dos órgãos de segurança manter um controle. Agora, menos possível ainda de manter o controle, como falou o Arthur, é a ação do lobo solitário, porque o lobo solitário pode estar articulado e fazer o juramento via internet para o Estado Islâmico, que se torna um membro do Estado Islâmico, e aqui alguns brasileiros fizeram esse juramento, né? Imagina que tolice, acabou de entrar na internet e fazer o juramento do Estado Islâmico, achando que isso ficaria em segredo, né? Hoje há um trânsito de informação que faz com que isso seja facilmente descoberto. Pois bem, a operacionalidade da Al-Qaeda foi inspirada nessa resistência com células vinculadas, células independentes e vinculadas a um comando central, entre aspas, porque também esse comando central é mais uma liderança do que exatamente o comando central, sobretudo depois que ele se escondeu no Paquistão, né? E agora que ele foi substituído, né, pelo médico egípcio, que também não sabemos o paradeiro dele, supondo que está naquelas montanhas entre Afeganistão e Paquistão. O fenômeno do Estado Islâmico é muito diferente e é novo, e eu sempre digo que até agora, no século XXI, até este momento, até este dia, foi o fato político mais marcante a fundação do califado. Agora já não vou dizer Estado Islâmico, do califado, porque o califado é uma instituição herdeira do profeta Maomé, e a partir do quarto califa e com a morte do quarto califa, do Ali, que deveria ter sido o primeiro e foi o quarto, e a partir da morte do Ali pelo Muawiyah, então se criou esses dois movimentos, xiitas e sunitas. Então, para o Ocidente, até a Revolução Islâmica, se demonizava o xiismo, o Irã, que é um Estado organizado e muito moderado.
faz política internacional com muita eficiência, tanto que arrancou um acordo nuclear. Então, é um Estado profissional, tem lugar na ONU. O fenômeno do Estado Islâmico, do Califado, ele não pretende se sentar ali na ONU, exceto se for para decretar a sua bancarrota. O Estado Islâmico, ele funciona de uma maneira que ainda não entendemos. De fato, ainda não entendemos. Eventualmente, creio eu, que a articulação se faz via internet e os interessados precisam fazer uma pesquisa de campo lá na Síria, né? Aí depois voltam para os seus países com algumas orientações e se tornam pessoas ativáveis, né? Mas, de fato, sobre esse fenômeno, eu creio que só pode falar com autoridade que os egressos. E aqui não temos nenhum, graças a Deus, nem ingressei, quanto mais egressei. Então vê só, daqui a pouco a gente fala sobre possibilidades, né, se existem ou não, de que o Brasil acabe entrando também no mapa do terrorismo, seja como praticante, seja como vítima. Mas antes eu queria fazer uma panorâmica de alguns fatos que foram marcantes e que a gente inclusive anunciou aqui na abertura do programa. Então volto para você, Elton. Qual a tua visão sobre essa série de atentados que tem acontecido ultimamente e me parece que tem se intensificado isso? Não sei que relação possa ter com o fenômeno migratório e tal. Queria que você desse seu posicionamento sobre o caso de Nice, sobre o caso do Charlie Hebdo, enfim, são vários casos que nós temos aí. Esses últimos atentados, eles têm uma característica interessante. Eles combinam elementos históricos que são presentes no devenir de todas as ações terroristas que foram praticadas da virada do século XIX, começo do século XX até nossos dias, como o caráter clandestino das organizações, a necessidade de publicizar amplamente os atos, de buscar produzir um impacto psicológico determinante que seja capaz de criar uma situação de ameaça generalizada na sociedade e mudar a conduta dos governos que são responsáveis por proteger essas pessoas, mas introduz um elemento chamado propaganda pelo ato, que foi descrito pela primeira vez pelo anarquista russo Bakunin, que consiste justamente em fazer o seguinte: perpetrar uma ação violenta em nome de ideologia para que essa ação incentive potenciais simpatizantes a realizar um ato complementar ou sequencial àquele. Então, essas ações que eu chamei em outro momento de retorno dos franco-atiradores, é uma coisa que a gente encontra desde o começo do século XX, quando existiram muitos atentados políticos, sobretudo contra autoridades, agora numa reedição, atentados feitos para poder ter um maior impacto midiático e psicológico possível e que tem, dentre outras coisas, graças à moderna tecnologia de informação, o propósito de buscar novos recrutas, ou seja, o recado que os terroristas dão, primeiro, é para a sociedade-alvo e principalmente para o governo da sociedade-alvo, que ele quer que mude o comportamento político, atinja o decision maker, o formulador de política. E o segundo recado que ele dá é para aquele público que, numa espécie de marketing direcionado, é um potencial recruta. E esses atiradores de Nice, esses atiradores de San Bernardino, no Texas, de Paris, são, ao mesmo tempo, recrutas e garotos propaganda do terrorismo internacional. Sempre vai haver alguém, principalmente pessoas que são de origem islâmica, nascidos nos Estados Unidos ou nos países da Europa Ocidental, que se identificam com aqueles indivíduos sem nunca ter tido uma experiência religiosa radical, porque, dentre outras coisas, não são completamente aceitos pelas sociedades nacionais nas quais nasceram. Então, esse é um problema geoestratégico, porque o terrorismo encontra aí uma arena global. Não existe um campo de batalha definido como no conflito convencional, e é um problema socioantropológico, porque diz respeito a um novo fenômeno cultural que é a radicalização feita remotamente. Isso não se conhecia até período muito recente, é um fenômeno do começo do século XXI que desafia a comunidade internacional. Arthur, ultimamente os alvos têm sido, sobretudo, países da Europa. Quem sempre esteve numa expectativa amedrontada de haver um atentado terrorista foram os Estados Unidos. E isso se acentua a partir do 11 de setembro. Né? Mas, ultimamente, tem acontecido muito na França. Então, queria que você desse... François Hollande, hoje, ele é mais perverso para o Estado Islâmico do que Obama. Ele seria o vilão para o EI? É isso que acontece? Enfim, qual é a tua visão sobre tudo?
não sei se a descrição de um ator político mais perverso, ela corresponde efetivamente ao que a gente tem, no caso da França, por exemplo. Mas certamente você tem um alvo mais vulnerável, né? Então, o fato de que você, a Europa, de uma maneira geral, e a França, em particular, pela massiva presença da população islâmica, que sempre, historicamente, tem uma dificuldade de integração, né, dentro da chamada core culture, ou seja, dos setores de classe média, setores dominantes da sociedade francesa, elas sempre foram, em grande medida, refratárias à presença dessa população, o que é até uma contradição histórica, né, pensando no perfil democrático e liberal, no sentido clássico da palavra da França, mas você criou, ao longo do tempo, uma população de marginalizados, né? Então, a vinculação, é nesse momento que a vinculação à proposta radical, ele funciona como um elemento, curiosamente, de resgate da individualidade. Porque se, por um lado, no conjunto da sociedade você está à margem, no momento em que você grava um vídeo no YouTube, que você publica na sua página do Facebook, alguns minutos antes de você fazer uma desgraça, você deixa de ser ninguém e passa a ser alguém que tem nome, tem rosto, tem uma idade, né? A imprensa mundial tem divulgado o nome dessas pessoas, a sua biografia. Então, além da proposta escatológica, a ideia de que você vai ter alguma recompensa no além-vida, né? Você passa a ter um resgate da sua individualidade ainda naquele momento. Então, isso é um fenômeno curioso, né? Que o Ocidente, nesse sentido, caracterizado pela sociedade de massa, né? pela dimensão da espetacularização da vida, da necessidade de você estar em evidência, ele permite, através da tragédia, né, a oportunidade de você virar alguém, ainda que seja por uma causa, né, igualmente trágica para uma vida breve. Então, isso torna todo o Ocidente, de uma forma geral, vulnerável a esse tipo de ataque, e, em particular, a sociedade francesa, pela presença histórica dessa população. O que traz para a gente a necessidade de refletir também o que é que acontece com o fato de que você teve grandes contingentes de populações, né, principalmente originárias da Síria, do norte da África, que passaram agora com a tragédia da travessia do Mediterrâneo, e a presença dessas populações que ainda não foram assimiladas dentro do modo de vida europeu, né? Episódios como o caso de estupros que aconteceram na Alemanha, né? Uma dificuldade de adaptação, que é típica dos fenômenos migratórios em massa, né? E que podem reforçar essa tendência dessas sociedades a repelir essa população, inclusive a reforçar a dificuldade de integração. Kaisa Sobreira, as populações, sobretudo as ocidentais, as que se colocam dentro dessas faixas de conflito, elas terão de conviver com o medo? Sim, porque o medo é o encontro com o desconhecido. E essas populações, os estados centrais da Europa, que abrigam há várias décadas por necessidade de mão de obra barata, a Alemanha, os turcos, a França, o pessoal da Argélia, sobretudo no pós-guerra de independência, abrigaram populações, mas não absorveram, porque são sociedades onde há uma estratificação cultural. Cada um fica prisioneiro do seu clã cultural. E se entende muito bem porque, no caso da França, aqueles jovens desesperados, vivendo numa periferia tipo uma cidade de Deus, sem a mínima possibilidade de ascensão social, se compreende facilmente a sua radicalização. Não se justifica, mas se compreende. No Brasil, e aí eu retorno à origem da sua pergunta nesse bloco, você falava, há uma possibilidade de sermos alvo de algum atentado dessa natureza, como possibilidade existe, mas em um grau estatisticamente falando, em um grau muito significante, por dois motivos importantes. Primeiro, internamente, o Brasil é um país que desde o nosso tataravô, o Adão Pernambucano, né, o grande Albuquerque, o Jerônimo de Albuquerque, nós miscigenamos, nós nos casamos com as filhas dos nossos inimigos. Assim foi feito na Índia e assim foi feito no Brasil. E o neto, o filho já é sobrinho do inimigo, é neto do inimigo, e assim nós fizemos aquilo que as pessoas criticam, esse Brasil cordial, não é? De fato, eu vivi o segundo grau no Paraná e eu convivia com todo mundo ali, ou era alemão, ou era polonês, ou era japonês, ou era italiano, ou era árabe, muitíssimos, ou era nordestino.
e sem conflitos. Alguma brincadeira, etc, tudo bem, mas não existe conflito. Não existe conflito em São Paulo. Você vai na 25 de março, é judeu e árabe tudo junto. Então, aqui houve uma possibilidade de hibridização de todas as culturas. O muçulmano aqui, o muçulmano praticante, temos aqui em Recife, sheiks da Universidade Al-Azhar, são muçulmanos praticantes, ou seja, nesse sentido, radicais, convivendo de forma natural com todos nós, sem a mínima radicalização política. São radicais no sentido de a raiz da sua religião islâmica. O Islã em Pernambuco é um Islã pacífico, né, como deveria ser todo o Islã. Esse é o aspecto de nós convivermos, né, harmoniosamente. O segundo aspecto é, do ponto de vista internacional, toda a nossa política de não intervenção, muito bem preservada, sobretudo antes desse governo que está saindo, porque foi um governo que praticou uma política internacional baseada na ideologia do partido, mas tradicionalmente o Itamaraty foi o primeiro país que reconheceu a Angola marxista, foi o governo de Geisel. Então, nós temos uma política internacional que favorece o nosso contato e a nossa comunicação com todo mundo. Por isso que nós somos assim, muito amados no exterior. E o Brasil não é o alvo, porque o Brasil não interfere nos problemas políticos do Oriente Médio. A Al-Qaeda nasceu porque os americanos financiaram a resistência contra os russos. E o Estado Islâmico nasceu porque os Estados Unidos invadiu não uma, mas duas vezes o Iraque. A culpa de tudo isso, eu falo, olha, a culpa de tudo isso que está acontecendo no mundo é a política intervencionista nos Estados Unidos, que quer colocar uma pauta única para o mundo inteiro. Isso é terrorismo de Estado. Doutor. Se o Brasil não tem essa mesma política dos Estados Unidos, o que se colocou em relação às Olimpíadas e a identificação de prováveis ou possíveis terroristas, né, que estivessem se articulando para cometer atentados durante as Olimpíadas foi simplesmente uma falácia, não existia de fato nada concreto, não existia de fato nenhum risco. Ou existia? Assim, eu queria que você guardasse a resposta para o próximo bloco. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Lembrando só mais uma vez que a gente ainda está com o WhatsApp aberto, é o 984530982. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Novo Terrorismo. Participam Elton Gomes, professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas; Arthur Leandro, cientista político; Caesa Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Elton, se o Brasil está livre de atentados terroristas, o que foram as ameaças antes das Olimpíadas? Eu acho que precisamos contextualizar o momento no qual o Brasil foi visto como potencial alvo de organizações terroristas. O Brasil estava para sediar o maior evento olímpico, o maior evento esportivo do mundo, e a receber delegações dos países que tradicionalmente são vistos, principalmente pelos neoterroristas islâmicos, como alvos em potencial, notadamente os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, o Reino Unido, a França, a Alemanha e vários outros. Então, o Brasil, pela sua vocação universalista, multilateralista, pela sua lógica de não intervenção, como o professor Caesa Cunha colocou, não é visto como um elemento hostil por essas organizações. Entretanto, à medida em que o Brasil vai perseguindo suas metas de política externa e se associando, ainda que contextualmente, às grandes potências para poder alcançar seus objetivos, ou vai aumentando, aquilatando-se do ponto de vista do seu valor geopolítico, geoestratégico, econômico no cenário internacional, o Brasil pode sim vir a ser visto como um alvo para as organizações que escolheram o terrorismo como recurso de guerra não convencional. Eu cito, por exemplo, a pretensão do Brasil a conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, se o Brasil realmente tem essa pretensão e a leva a sério, vai precisar adotar uma política externa mais intervencionista, e isso poderia, dentre outras coisas, atrair a atenção de organizações radicais. Do ponto de vista do momento atual, dos dois grandes eventos que foram realizados no Brasil, a Copa do Mundo e agora as Olimpíadas, representam uma séria preocupação de segurança
O Brasil teve que se articular com os serviços de inteligência dos países que já têm tradição no combate ao terrorismo para impedir que o fenômeno do lobo solitário se produzisse aqui. Uma das coisas que dificulta consideravelmente esse processo é que no Brasil, para o cidadão comum, não digo para os bandidos, né, para os traficantes de drogas, para os assaltantes de banco, mas para o cidadão comum, o acesso ao armamento automático é consideravelmente restrito. E isso torna mais difícil para alguém se transformar em um lobo solitário como franco atirador, mas ainda não exclui totalmente a possibilidade de uma organização transnacional terrorista se associar a potenciais recrutas locais e perpetrar uma ação de violência dirigida, sobretudo, contra o público civil. Então, essa preocupação de segurança não é totalmente desrazoada. Eu concordo com o Caesa no sentido que o Brasil é muito menos visto como uma ameaça do que outros países, mas é preciso sempre, do ponto de vista da segurança pública, não descuidar desses aspectos. O modelo de governo de um país, ele acaba tendo uma influência grande, não é? Então, com base exatamente nessas argumentações de vocês. Nesse momento, a nossa tendência, Arthur, é para que fiquemos mais suscetíveis ou para que a gente se distancie cada vez mais de possíveis ameaças? Essa pergunta que você faz é muito boa, à medida que faz com que a gente pense sobre a composição do temperamento nacional, né? A questão do chamado caráter nacional brasileiro, que vocês trouxeram aqui durante a conversa da gente, e nas condições atuais que permitem a emergência de determinados traços desse caráter, né? Um dos autores que me ocorreu aqui durante a fala dos colegas, de Elton e de Caesa, foi exatamente o Dante Moreira Leite, né, que traz a reflexão sobre o caráter, né, do país, e que ele coloca que nós temos uma tendência tanto de homofilia, né, ou seja, de simpatia pelo semelhante, né, como de homofobia, né, de rejeição. Então, nessa troca, nessa propensão a aproximar-se, a solidarizar-se, a ajudar e a tendência a rejeitar, a reprimir, etc., você tem a situação de que nós nos desenvolvemos no mesmo tempo em que temos essa tradição, como uma sociedade ocidental, capitalista, desigual, né, que produz e reproduz desigualdades e que, nesse processo, destrói subjetividades tradicionais e permite a emergência de novos fenômenos. Então, se por um lado estruturas sociais básicas como a identidade familiar, principalmente pensando na tradição do patriarcado e da identidade como membro de uma igreja, de uma religião, etc., eles passam por um processo de refluxo, você tem a possibilidade de o indivíduo eleger identidades eletivas, né? De repente, ele pintar o cabelo de uma forma, dele assimilar ou tentar reconstruir, reinventar o seu padrão de comportamento numa tentativa de encontrar lugar nesse mundo que é tão fragmentado. Nesse sentido, existe um mercado potencial de recrutamento de indivíduos para aderir a esse tipo de chamado, né? Principalmente no momento em que a possibilidade de você agir por meio da violência com um determinado propósito que até extrapola os seus interesses individuais, né? Você pode até não ser um afiliado a nenhuma ideologia terrorista, você não tem nenhum propósito, mas a promessa que te dá é o seguinte: você passa a ser alguém no momento em que você adere a esse tipo de estratégia. Então, isso é uma possibilidade que a gente não pode negligenciar no quadro social brasileiro. Um outro fato que a gente precisa levar em consideração também é que, embora sejamos cordiais, né, e somos cordiais, eu acho que o Sérgio Buarque, nesse sentido, ele é muito feliz na expressão, a nossa cordialidade, ela não significa cordialidade no uso comum do termo, que é cordialidade como gentileza. Nós somos cordiais porque somos irascíveis, dentro de uma perspectiva platônica nesse sentido. Nós agimos, em grande medida, com o coração. Nós somos emocionais. Né? Então, a possibilidade de ser violento e ter a glória, e ter o destaque, e ter os holofotes, isso seduz. Né? Então, o mesmo elemento que funciona, eu penso que é um elemento
se não exatamente o mesmo, mas um elemento muito semelhante que funciona no recrutamento de jovens para a criminalidade organizada, no caso para o tráfico, etc., ele pode funcionar para o recrutamento de jovens para os atentados terroristas. Né? Ok. Caesa Sobreira, até que ponto a caça aos terroristas, a perseguição ao terrorismo, a disseminação, né, dessa ideia de que o terrorismo é a ameaça mais presente no mundo, no momento, isso estigmatiza e põe em fragilidade a situação dos muçulmanos? A caça ao terrorismo é a mesma coisa que arrancar dente de dragão. Você arranca o dente de dragão, nasce outro. Porque o objetivo da caça na primeira década deste século era matar Osama Bin Laden, mataram. Aí, de repente, aparece outro fenômeno, aí que agora é o Abu Bakr al-Baghdadi. Se matarem Abu Bakr al-Baghdadi, que é o califa do atual Estado Islâmico, surgiram outros. Eu me lembrei aqui até do Abu Bakr Shakal, o líder do povo Hausa, que é o movimento na Nigéria, do Boko Haram. É a mesma etnia que em 1836 fez uma revolução na Bahia para a Revolução Malê. Mesma etnia. Ou seja, é um recurso usado por essa etnia contra os seus opressores. Aí, no caso, não adianta caçar o Abu Bakr Shakal, não adianta caçar o Abu Bakr Baghdadi, não adianta caçar o Bin Laden, porque o que tem que ser eliminado é a fonte de todas essas injustiças. E eu vos direi qual é a fonte dessa injustiça. Muito simples, desde o século XIX, acentuadamente a partir do século XIX. Desde o tempo do romano que a Europa interfere na Ásia e no Oriente Médio. Mas a partir do século XIX, foi o intervencionismo ocidental, destruindo uma organização ou uma falta de organização tribal e semitribal que funcionava. Então, o Ocidente interferiu com a nossa política capitalista liberal e depois, com o surgimento do petróleo nesses países, radicalizou a presença desestruturante do Ocidente no Oriente Médio. Então, o que tem que ser caçado não são os líderes, não que eu queira que eles tenham vida longa, mas esse negócio de vida longa e vida curta pertence a Deus, essa decisão. Mas eu quero dizer que o mais injusto é a interferência do Ocidente no Oriente Médio. Certo, faltou a outra parte da pergunta, né, que eu perguntei até que ponto isso estigmatiza a condição dos muçulmanos. Estigmatiza para os incautos, para os ignaros. O Islã, eu falo como judeu, o Islã é uma religião maravilhosa. Basta ler o Alcorão. Quem quiser discordar ou concordar comigo, vai ler o Alcorão. A violência é lícita no Alcorão? É. Guerra Santa é lícita? É. Mas o que está acontecendo tem muito pouco a ver com o Islã. De fato, marginaliza. Porque provoca uma islamofobia e provoca o desconhecimento do Ocidente em relação a outra religião. Porque a religião mais linda não é a minha. Ela é a minha religião, mas as outras religiões são igualmente belas e o Islã é uma das religiões mais belas produzida pelo espírito humano. Elton, na sua opinião, tem como combater ou erradicar o terrorismo? Erradicar um fenômeno que já existe há milhares de anos me parece alguma coisa muito sem parâmetro com a realidade. Mas há formas de se proteger dos atentados terroristas e seguramente não é mediante uma política de eliminação física de líderes, através de ações de inteligência, de contra-insurgência, capazes de tirar os meios logísticos e operacionais das organizações terroristas. Outra coisa é, do ponto de vista mais macro, você pensar na redução de conjunto de ações de política externa unilaterais que não levam em consideração as consequências dos atos. Porque, veja, mesmo quando o Ocidente encara a guerra contra o terrorismo como uma espécie de guerra global, o faz pelo prisma da guerra convencional. E mesmo quando obtém uma vitória militar, muitas vezes fornece munição ideológica para os radicais, atraindo jihadistas do mundo inteiro. Então, um combate ao terrorismo passa por uma mudança de perspectiva e por um entendimento mais aprofundado do terrorismo enquanto fenômeno pensado em sentido amplo.
seja, o terrorismo não é um fim em si mesmo. É muito pueril, muito ingênuo pensar dessa maneira. O terrorismo é um recurso do qual se serve o combatente no contexto de assimetria para poder fazer prevalecer o seu objetivo político, como Arthur Leandro bem colocou. Então, cabe às autoridades e às sociedades nacionais pensarem os melhores instrumentos para, dentre outras coisas, coibir que a ideologia se transforme em ideologia armada e coloque em risco toda a coletividade. Uhum. Chegou a se apontar os atentados do PCC em São Paulo como sendo atentados que poderiam ser classificados como terroristas. E anuar uma dúvida muito grande, uma indefinição muito grande ainda em relação ao que se caracterizaria como terrorismo ou não. E, de repente, isso começa a fazer parte da legislação. O que é que diz hoje a legislação brasileira sobre o terrorismo? Que penalidade seria imputada a terroristas? Como é que o Brasil hoje está tratando essa questão do ponto de vista de sua legislação? Essa questão que você traz, ela é fundamental, extremamente atual, né? A gente tem uma lei que entrou em vigor recentemente, que é exatamente a lei antiterror, né, brasileira, e que foi, durante o seu processo de elaboração e de debate nas câmaras legislativas, ela trazia muito, refletia essa preocupação da sociedade brasileira exatamente com o risco de criminalização de determinados movimentos e de dinâmicas interiores da sociedade que podem, eventualmente, lançar mão do recurso da violência como estratégia de consecução de seus propósitos, né? Basta a gente lembrar que, recentemente, a discussão, o debate brasileiro estava muito centrado na legitimidade da estratégia dos black blocs. Né? No levante de 2013, junho de 2013, os black blocs talvez tenham sido a face mais visível desse movimento e, ao mesmo tempo, a face mais terrível, né? Usando aí uma adaptação da linguagem, no sentido de que as pessoas tinham medo e manifestavam esse medo de estar no espaço público, tá no meio do transporte e ter uma ação dos movimentos black blocs que quebrassem um ônibus, tocassem fogo, etc. O PCC utilizava muito dessa estratégia de tocar fogo em ônibus, né? Bem recentemente a gente teve o caso do Rio Grande do Norte, aqui pertinho, que a ordem, inclusive, para que as ações fossem deflagradas, ele saiu de dentro do presídio. Então, nesse sentido, ações da criminalidade ordinária, ou seja, que tem propósito basicamente de demarcação de um espaço de poder e capacidade de influência, ela pode se servir das estratégias utilizadas pelas entidades e pelos atores que são reconhecidamente terroristas, né? Isso traz a reflexão de Elton que o terrorismo ele pode ser pensado como um conjunto de procedimentos, um conjunto de táticas que constitui, nesse sentido, uma estratégia, né, e que visam basicamente um objetivo que lhe é ulterior, né? O terror ele não é um fim em si mesmo, mas ele opera como um procedimento que visa desestabilizar, né, o poder ou a capacidade de controle do seu adversário. Então, nesse sentido, esse adversário pode ser um governo considerado ilegítimo, pode ser um determinado estado de coisas, né? No caso dos levantes de 2013, até se pergunta qual foi a causa, efetivamente, já que havia tantos sentimentos e tantas aspirações presentes naquele levante, né? Pode ser, eventualmente, uma causa historicamente configurada, como o caso da luta pela terra, né? Que pode uma entidade constituída e reconhecida pela sociedade brasileira, para usar o exemplo aí que, inclusive, estava no debate da lei do terror, no caso do MST, né? Ele ocupa a sede da fazenda, pode matar os animais, pode tocar fogo, etc. E isso é um expediente que pode ser reconhecido como procedimento de terror, no sentido que gera apreensão, gera inquietação pública, mas que efetivamente não é uma organização terrorista no seu sentido clássico da palavra. Então, o terror ele pode sim ser utilizado. E o Brasil tem uma legislação que prevê o combate a esse tipo de estratégia e que patina, né, que terminou sendo caracterizada pela imprecisão, né, que era necessária com o fato de que a gente não tem histórico de ataque terrorista. Ok, o risco é que haja interpretações equivocadas e que, de repente, pessoas ou entidades ou grupos ou movimentos, né, que não tenham nenhum tipo de responsabilidade direta por uma condenação como terrorismo, acabem sendo enquadradas, né? Mas isso aí é o tempo que dirá. Eu acho que é luta para o povo. Então, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A gente agradece a participação de todos vocês, agradece também a sua participação. Até o próximo programa.